Imagine só! Você está sentado nas arquibancadas do SeaWorld, assistindo a um show espetacular. A música está alta, as crianças aplaudem, e uma treinadora experiente, carismática, amada por todos, está prestes a realizar mais uma performance, com uma orca de 6 toneladas. Em questão de segundos, tudo muda. O que era para ser um momento de magia, se transforma no mais terrível pesadelo. E o pior... essa não foi a primeira vez, nem a segunda. Foi a terceira pessoa que morreu por causa da mesma orca. E mesmo assim, eles continuaram o show. Essa é a história de Tilikum, uma orca que se tornou a mais mortal em cativeiro da história. E eu vou te contar exatamente o que aconteceu naquele dia fatídico de 24 de fevereiro de 2010. Mas mais do que isso, vou te revelar os segredos sombrios que o SeaWorld tentou esconder por décadas. Segredos sobre tortura psicológica, mentiras corporativas e uma indústria bilionária construída sobre o sofrimento de criaturas magníficas. Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai mudar completamente a forma como você vê esses parques mágicos. Tudo começou em 1983, nas águas geladas da Islândia. Tilikum tinha apenas 2 anos quando foi capturado. Imagine só, um bebê orca nadando livre com sua família no oceano infinito, de repente sendo arrancado de tudo que conhecia. Os pescadores usaram redes, barcos, explosivos subaquáticos para desorientar o grupo. A mãe de Tilikum tentou desesperadamente proteger seu filhote, mas não conseguiu. Esse trauma inicial, essa separação brutal, marcaria Tilikum para sempre. Ele foi vendido para o Sealand Have the Pacific, no Canadá. E aqui, meus amigos, é onde o pesadelo realmente começou. Tilikum foi colocado em um tanque minúsculo, com 2 orcas fêmeas mais velhas e dominantes. Elas o atacavam constantemente, mordiam suas nadadeiras, arranhavam sua pele. À noite, e isso é revoltante, eles colocavam as 3 orcas em um módulo de contenção do tamanho de uma banheira para baleias. 20 horas por dia na escuridão total. Você consegue imaginar? Uma criatura que na natureza nadaria 100 km por dia, presa em uma caixa de metal submersa. Os treinadores começaram a notar mudanças perturbadoras no comportamento de Tilikum. Ele batia a cabeça contra as paredes, nadava em círculos repetitivos, rangia os dentes até quebrá-los. Esses são sinais clássicos de psicose em animais em cativeiro. Mas o show tinha que continuar, não é mesmo? O dinheiro tinha que entrar. Em 20 de fevereiro de 1991, aconteceu a primeira tragédia. Keruti Burnie, uma treinadora de 20 anos, escorregou e caiu parcialmente na piscina. Tilikum a agarrou. As outras 2 orcas se juntaram. Elas a puxaram para o fundo, a soltavam, deixavam ela subir para respirar e a puxavam de... como se fosse um jogo macabro. Os visitantes do parque assistiram horrorizados enquanto Kelt gritava por ajuda. Demorou horas para recuperarem o corpo. O Sealand fechou. Mas Tilikum valia muito de 12.000 libras de poder reprodutivo puro. O SeaWorld o comprou imediatamente. E aqui está o primeiro grande segredo. Eles sabiam do histórico violento dele, sabiam que ele tinha matado alguém, mas ele era o maior macho-orca em cativeiro. Seu esperma valia... No SeaWorld Orlando, Tilikum se tornou a estrela principal, mas também se tornou basicamente uma máquina de fazer bebês. 54% das orcas do SeaWorld hoje têm DNA de Tilikum. Pense nisso por um segundo. Mais da metade de todas as orcas em shows aquáticos nos Estados Unidos são descendentes de um animal psicologicamente traumatizado. Os treinadores que trabalhavam diretamente com ele começaram a relatar comportamentos cada vez mais erráticos. Ele era imprevisível, às vezes dócil, às vezes explosivo. Vários incidentes foram abafados. Treinadores puxados para a água, comportamentos agressivos durante os shows. Mas o SeaWorld tinha uma máquina de relações públicas impecável. Nada vazava para a mídia. E é aqui que a história fica ainda mais sinistra. O SeaWorld criou uma narrativa completamente falsa
sobre as orcas. Eles diziam aos visitantes que as orcas viviam mais em cativeiro do que na natureza. Mentira. Na natureza, elas vivem até 80, 100 anos. Em cativeiro, raramente passam dos 30. Eles diziam que a nadadeira dorsal caída de Tilikum era normal. Mentira de novo. Isso acontece em menos de 1% das orcas selvagens, mas em 100% dos machos em cativeiro. Se você está achando essa história perturbadora, deixa aquele like agora para ajudar mais pessoas a conhecerem essa verdade. E se inscreve no canal, porque eu sempre trago histórias reais que vão te fazer questionar tudo o que você achava que sabia. Em julho de 1999, aconteceu o segundo incidente fatal. Daniel Dux, um homem de 27 anos, foi encontrado morto em cima de Tilikum pela manhã, nu com marcas de mordida por todo o corpo. O SeaWorld alegou que ele tinha invadido o parque à noite e se afogado acidentalmente. Mas os ferimentos contavam uma história diferente. Uma história de violência. Uma história que o SeaWorld não queria ninguém. Mesmo depois de 2 mortes, Tilikum continuou se apresentando. Continuou sendo usado para reprodução. O SeaWorld faturava milhões com sua imagem. Vendiam pelúcias do Chili, o gentil gigante. Crianças tiravam fotos ao lado do tanque dele. Ninguém sabia que estavam a metros de um predador traumatizado, com um histórico de violência mortal. Dawn Bronchow era diferente. Ela era a melhor treinadora do SeaWorld. 40 anos. Experiência de 16 anos. Um amor genuíno pelos animais. Ela tinha uma conexão especial com Tilikum. Ou pelo menos, era o que todos pensavam. No dia 24 de fevereiro de 2010, Dawn estava fazendo uma sessão de relacionamento com Tilikum após o show do almoço. Ela estava deitada na plataforma rasa, com Tilikum ao seu lado. Testemunhas descrevem o que aconteceu em seguida de formas diferentes, mas o resultado foi o mesmo. Tilikum agarrou Dawn. Alguns dizem que foi pelo braço, outros pelo cabelo e um rabo de cavalo. Ele a puxou para a água, com uma violência que ninguém tinha visto antes. E então começou o horror. Por 45 minutos, deixa eu repetir, QUARNT, AE 5 minutos. Tilikum brutalizou Dawn na frente de dezenas de pessoas. Ele a jogava como uma boneca de pano, a segurava no fundo da piscina, a sacudia com tanta força que desmembrou partes do seu corpo. Os treinadores tentaram de tudo. Jogaram comida, fizeram barulho, tentaram distraí-lo. Nada funcionava. Tilikum estava em um estado de fúria que ninguém conseguia interromper. Quando finalmente conseguiram recuperar o corpo de Dawn, a autópsia revelou a extensão terrível dos ferimentos. Traumatismo contundente, afogamento, desmembramento. Eu não vou entrar em mais detalhes, por respeito a ela e sua família. Mas foi uma morte agonizante. Uma morte que poderia ter sido evitada. O SeaWorld imediatamente entrou em modo de controle de danos. Primeiro, culparam Dawn. Disseram que foi erro dela, que o rabo de cavalo foi um gatilho. Imagine só, culpar a vítima que dedicou a vida inteira àquela empresa. Depois, tentaram minimizar o incidente. Chamaram de acidente. Um acidente depois de 2 mortes anteriores, mas dessa vez foi diferente. Dessa vez tinha vídeo. Turistas tinham filmado partes do ataque. A mídia pegou a história. De repente, o mundo inteiro estava prestando atenção. E as perguntas começaram a surgir. Por que uma orca com um histórico de violência ainda estava se aproximando? Por que os treinadores não foram avisados adequadamente sobre o perigo? Por que o SeaWorld permitiu que isso acontecesse? E aqui, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Deixa nos comentários. Você acha que o SeaWorld deveria ser responsabilizado criminalmente pelas mortes? Ou a culpa é só do sistema que permite manter esses animais em cativeiro? Quero muito saber a opinião de vocês sobre isso. A verdade é que Tilikum não era um monstro. Ele era um animal quebrado. Quebrado por décadas de confinamento, isolamento, exploração. Na natureza, não existe um único registro de uma orca matando um ser humano. Nenhum. 0. Mas em cativeiro, já houve dezenas de ataques, vários fatais. Isso te diz alguma coisa? Após a morte de Dawn,
E o SeaWorld foi processado pela OSHA, a Agência de Segurança Ocupacional dos Estados Unidos. O veredito foi devastador. O SeaWorld sabia dos riscos e não protegeu seus funcionários. Eles foram proibidos de permitir contato direto entre treinadores e orcas durante os shows. Foi o começo do fim da era dourada do SeaWorld. O documentário Blackfish de 2013 expôs toda essa história para o mundo. As ações do SeaWorld despencaram. A frequência caiu drasticamente. Patrocinadores abandonaram a empresa. Celebridades se manifestaram contra. Era um pesadelo de relações públicas do qual eles nunca se recuperaram completamente. Mas Chili Kun continuou vivo, sozinho, isolado em seu tanque. Raramente se apresentava. Passava a maior parte do tempo flutuando imóvel na superfície. Um comportamento que não existe na natureza. Os treinadores que ainda cuidavam dele, agora de uma distância segura, diziam que ele parecia deprimido, derrotado se tivesse de... Se você está acompanhando até aqui e quer ajudar o canal a continuar trazendo essas histórias importantes que a grande mídia muitas vezes ignora, considere se tornar um membro ou usar o Valeu Demais para fazer uma doação de qualquer valor. Cada contribuição ajuda a manter esse trabalho de investigação e conscientização. O link está aqui embaixo na descrição. Em 2016, o SeaWorld anunciou oficialmente que acabaria com um programa de reprodução de orcas. Foi uma admissão tácita de que estavam errados o tempo todo. Mas para Chili Kun era tarde. Ele estava doente. Uma infecção pulmonar resistente a antibióticos, provavelmente causada por anos vivendo em água tratada com químicos. No dia 6 de janeiro de 2017, Chili Kun morreu. Tinha aproximadamente 36 anos. Na natureza, poderia ter vivido até os 60, 70 anos. O SeaWorld fez um anúncio emotivo, chamando-o de membro amado da família SeaWorld. A hipocrisia é revoltante, não é? Eles destruíram psicologicamente esse animal por 34 anos. E depois querem se fazer de família enlutada? Mas a história de Chili Kun não morreu com ele. Ela se tornou um símbolo de tudo que está errado com manter animais selvagens em cativeiro para entretenimento. Hoje, vários países proibiram completamente shows com cetáceos. Parques estão fechando seus programas com orcas. A maré está virando. As 20 orcas que ainda vivem no SeaWorld são as últimas. Quando elas morrerem, acabou. Nenhuma orca nascerá mais em cativeiro nos Estados Unidos para entretenimento. É uma vitória, mas uma vitória amarga. Por quê? Custou vidas. Vidas humanas e vidas de orcas. Dawn Bronchow amava genuinamente esses animais. Ela acreditava que estava fazendo a coisa certa, educando o público, criando conexões entre pessoas e a vida marinha. Ela não merecia morrer. Ninguém merecia. Mas sua morte não foi. Ela forçou o mundo a confrontar uma verdade inconveniente. Não importa o quanto tentemos racionalizar. Não importa quantos milhões gastem em tanques maiores ou programas de enriquecimento. Manter orcas em cativeiro é fundamentalmente cruel. Chili Kun passou 34 anos em cativeiro. Isso é 12.410 dias longe do oceano. 12.410 dias em uma piscina de concreto. 12.410 dias sendo forçado a fazer truques por peixe morto. Ele foi capturado como um bebê e morreu sem nunca mais sentir as coisas do oceano. Sem nunca mais ouvir o chamado de sua família, sem nunca mais ser livre. A indústria do entretenimento com animais marinhos quer que você acredite que eles estão fazendo conservação, educação, pesquisa. Mas a verdade é que é sobre dinheiro. Sempre foi. Um show com orcas pode gerar milhões em um único fim de semana. E por esse dinheiro, eles estavam dispostos a ignorar o sofrimento óbvio desses animais. Dispostos a mentir. Dispostos a arriscar a vida de seus próprios funcionários. Hoje, quando você vê um parque aquático anunciando shows com golfinhos, focas ou qualquer animal marinho, lembre-se de Chili Kun, lembre-se de Dawn.
Lembre-se de Kelty e Daniel. Lembre-se de que por trás da música alegre e dos sorrisos dos treinadores existe uma realidade sombria de exploração e sofrimento. A próxima vez que alguém te convidar para assistir a um show com animais marinhos, conte essa história. Explique por que seu dinheiro não deveria apoiar essa indústria. Porque a única forma de realmente acabar com isso é quando as pessoas pararem de comprar ingressos. Quando os tanques ficarem vazios. Não porque os animais morreram, mas porque nunca mais capturamos outro. Tili Kun não era um assassino. Ele era uma vítima que se tornou agressor. Um símbolo trágico do que acontece quando tentamos dominar e comercializar a natureza selvagem. Sua história deve servir como um lembrete eterno. Algumas coisas não são para serem enjauladas. Algumas criaturas são grandes demais, complexas demais, magníficas demais para viverem para nosso entretenimento. O legado de Tili Kun é complexo. Por um lado, ele é lembrado como a orca assassina. Por outro, ele se tornou o catalisador para uma mudança fundamental na forma como vemos animais em cativeiro. Sua vida foi uma tragédia, mas sua história acordou milhões de pessoas para uma realidade que preferiríamos. Então, da próxima vez que você estiver no mar e avistar uma nadadeira dorsal cortando as ondas ao longe, pare por... Pense em Tili Kun. Pense em como seria arrancar aquela criatura majestosa de seu lar e colocá-la em uma banheira pelo resto da vida. Então prometa a si mesmo, nunca mais. Nunca mais vamos permitir que o entretenimento valha mais que a liberdade. Nunca mais vamos aplaudir enquanto gigantes gentis definham em piscinas de concreto. Essa é a verdadeira história. Não a versão romantizada do... Não a narrativa corporativa cuidadosamente. A verdade nua e crua. Sobre ganância corporal, sofrimento animal e as consequências trágicas de brincar de Deus com criaturas que nunca foram feitas para viver em caixa. Se essa história te tocou, se ela mudou sua perspectiva, compartilhe esse vídeo. Deixe as pessoas saberem a verdade. Por quê? Cada pessoa que aprende sobre Tili Kun é uma pessoa a menos comprando ingresso para esses shows. E talvez, só talvez, as próximas gerações olhem para trás e não acreditem que um dia achamos que isso era aceitável. Obrigado por assistir até o final. Eu sei que foi pesado, eu sei que foi difícil, mas algumas histórias precisam ser contadas, não importa o quão desconfortáveis elas nos façam sentir. Até o próximo vídeo! E lembrem-se, questione tudo, especialmente as coisas que são vendidas como diversão familiar, porque às vezes, por trás do espetáculo, existe um pesadelo que preferimos não ver.